Bom dia a todos e todas. Hoje eu tenho aqui a incumbência e o grande prazer de apresentar a minha parceira no Laboratório de Inovação, a Elaine Sestari. A Elaine é a supervisora do JuspLab, o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário. Ela coordena o laboratório e ela é uma super craque nas ferramentas de inovação, na condução das oficinas. Então, eu tenho o grande prazer de entregar a palavra para ela, que com certeza vai nos brindar com uma série de conhecimentos, de prática, de experiência, das ferramentas que nós usamos no Design Thinking, mas que são ferramentas que elas transcendem o laboratório. A gente pode utilizá-las nas nossas práticas diárias, no nosso trabalho e talvez, a gente até usa um pouco nas nossas vidas pessoais, nossas questões e desafios pessoais também. Então, com muito prazer, muita satisfação, passo a palavra para a Elaine. Obrigada, Gisele, pelo carinho. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal ver essa quantidade de gente aqui interessada nesse tema, nessa manhã fria, onde eu tenho certeza que todo mundo levantou a coberta e puxou de novo e não quis sair, não. Mas vamos ver se a gente aqui, com esse nosso calor humano, que a gente já consegue sentir hoje em dia, mesmo pelo virtual, se a gente consegue esquecer o frio e se aquecer aqui com essa atividade que a gente está trazendo para hoje. Eu vou já compartilhar minha tela com vocês. Essa versão do Office não tem modo de leitura, é só modo apresentador. Então, deixa eu ver se eu compartilho a tela certa. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. A pergunta de $1 milhão, né? A pergunta mais feita no mundo nos últimos meses. Vocês estão vendo a minha tela? Fulano, abre seu áudio, você está mudo, né? Faz parte. Mas é interessante como isso já foi incorporado, a gente se adaptou e já nem estranha mais, ninguém se preocupa mais em ser perfeito, né? Ontem a gente estava assistindo aquela palestra do Mário Sérgio Cortella, que a IMAG tão gentilmente providenciou para todo mundo, e a gente viu que até ele, de vez em quando, teve os seus momentos de dificuldade com a tecnologia, né? A gente vê os ministros do Supremo Tribunal Federal, grandes palestrantes. Então, o legal é que a gente foi jogado na marra nessa novidade, mas a gente incorporou, né? A gente venceu, assim, a gente andou acho que uns 5 anos, em poucos meses aí, de vencer essas resistências e se adaptar ao novo. Eu gosto de pensar e de trazer isso, porque quando a gente fala em laboratório de inovação e em design thinking, a gente fala muito em vencer resistências e se abrir para o novo e fazer as coisas de uma forma diferente, para ver se a gente consegue chegar em melhores resultados. Eu não lembro quem é o autor que fala, eu acho que é o Einstein que falava que a gente não pode querer resolver os novos problemas com as velhas ferramentas, com os velhos pensamentos que a gente sempre usou. Gisele repete sempre isso, reforça sempre isso nas oficinas que ela conduz. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho hoje de Design Thinking para vocês. Eu não vou dar uma palestra sobre Design Thinking, até porque a gente já fez isso anteriormente num dos eventos do JuspLab, em outros eventos da Justiça, da Escola de Servidores. A minha ideia aqui hoje é trazer para vocês um pouquinho, passando pelas fases do design, a ideia geral do que é essa abordagem que a gente chama de Design Thinking, que a gente usa muito no laboratório de inovação, para resolver questões assim, numa reunião, num trabalho com a sua equipe, e como a Gisele bem falou, até às vezes assim, para resolver questões pessoais, a gente puxa uma ferramentinha dessas da nossa caixa de ferramentas e ajuda a resolver, a organizar os pensamentos, organizar as ideias em algum trabalho coletivo, ajudando a tornar o trabalho colaborativo e gerar engajamento de todos. Eu imagino que quem teve a curiosidade de vir aqui assistir hoje o workshop já conhece um pouquinho dessa abordagem do Design Thinking, que a gente fala que não é uma metodologia, não é uma técnica, é uma abordagem de trabalho
onde a gente passa por essas 5 fases, desde o problema até gerar ideias, validá-las, ver o que é melhor e chegar a uma solução conjunta, colaborativa para o problema. A diferença disso para o nosso modelo mental normal é que a gente tende a buscar sempre a resposta, né? Os chefes falam para a gente a vida inteira, eu não quero problema, eu quero solução. Então, a gente tem um problema, a gente nem olha para ele direito e a gente já quer pensar na resposta. E pior, a gente tem medo de errar, né? A gente quer a resposta certa, porque a gente foi criado assim, desde os bancos escolares, matando a nossa criatividade, matando as nossas dúvidas, quando a gente pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque é assim, porque eu te falei que é assim, né? E a gente só é aprovado, a gente só é valorizado se a gente faz, se a gente dá a resposta certa. E aí a gente cresce, vai para o trabalho e é a mesma coisa, a gente não tem muito espaço para tentativa. A gente chega e fala, olha, isso é assim, faz desse jeito, porque a gente não tem tempo de ficar experimentando, de fazendo muita coisa nova. Sempre funcionou, então vamos fazer assim. Então, o design thinking é esse processo de sistematização dos pensamentos e organização das nossas ideias, passando pelo entendimento do problema, se colocando no lugar do usuário, de quem vai passar pelo produto ou pelo serviço. A partir desse entendimento, dessa observação, a gente tira insights, a gente chega a uma definição de o que é, de fato, o problema, de um ponto de vista mais global, mais geral. A partir daí, a gente parte para a geração de ideias. Geradas as ideias, a gente usa alguns filtros, algumas técnicas para definir quais são viáveis, quais são tecnicamente possíveis, quais são as que cabem melhor ali naquele momento, seleciona e vai para o que a gente chama de prototipação, que não é nada muito complicado, a gente vai passar por essa etapa lá na frente, mas tirar a ideia do papel para poder apresentar para algum usuário, para as pessoas poderem dizer, é legal, é bom, vale a pena prosseguir com isso? Que é o que a gente chama também de validação, teste em pequena escala, mínimo produto viável, projeto piloto, começa pequenininho. Se você vê que dá certo, se você vê que está tendo engajamento, que as pessoas estão aderindo, que está tendo resultado, aí a gente amplia. Isso é muito diferente do que geralmente a gente faz nas organizações, de contratar uma grande consultoria, de contratar uma empresa que vai vir e vai propor, vai vender para a gente um novo sistema, construído sem muito contato com a base. E aí, eu sei que eu sempre falo isso nas palestras, gente, mas é o que me levou do direito para a administração. Eu não sei quantos de vocês já estavam na justiça quando nós passamos pelo nosso primeiro modelo de processo judicial eletrônico, que foi o S3R. Quem lembra? Levanta a mão aí, coloca no chat. Né? Quem passou por isso saiu dali se perguntando, gente, o que foi isso? A Justiça Federal basicamente parou por 6 meses, porque foi muito bem pensado, tinha muita gente envolvida, era uma empresa capacitada, tinha muitas pessoas da administração no Brasil inteiro pensando em como fazer aquilo, mas não fizeram o básico. Quando colocaram para rodar, não funcionou. A gente colocava para pesquisar a localização física de um processo e ficava uma ampulheta ali rodando 40 minutos na tela. Basicamente, nós voltamos, não é da minha época, mas o pessoal falava que era ficha forense, que tinha que anotar num papelzinho, numa fichinha, o andamento dos processos. E eu lembro que a gente passou a fazer isso no Word. A gente tinha um arquivo de Word para cada processo, onde a gente ia anotando o que aconteceu, para o processo não parar. E depois de praticamente 6 meses, nós tivemos que voltar para o velho MAMPS, né? Que funcionou aí por mais tantos anos. E aí, o que aconteceu? Quando veio o PJE, o trauma das pessoas era tão grande que a rejeição do PJE foi absurda. E sim, ele tem problemas. Eu ainda estava na vara quando entrou o PJE. Então, assim, a nossa resistência ao novo não é só porque a gente é acomodado, porque a gente não gosta de mudar, tem essa questão do ser humano, mas muitas vezes nas nossas organizações as tentativas de mudança foram feitas de forma muito atabalhoada, muito sem ouvir a base, então tudo que a gente propõe de novo, as pessoas resistem, com ou sem razão. O PJE a gente vê que ainda não é perfeito, mas ele tem evolução contínua. Nada que a gente começa perfeito. A gente tem que se abrir para o novo, a gente tem que tentar, até para apontar o que não funciona, e poder evoluir, né? E a abordagem do laboratório, principalmente o design thinking, essa abordagem do pensamento sistêmico, traz justamente isso. Vamos primeiro olhar o problema, antes de sair apagando incêndio e procurando a solução. Quando a gente fala em inovação, em processos inovadores, em mudanças, a gente fala disso aqui. A gente quer o que seja viável para a nossa organização. Nós somos o Poder Judiciário. O que a gente faz aqui?
Qual é o nosso negócio? Então, nós temos normativos, nós temos legislação, regulamentação, nós temos questões econômicas, né, questões financeiras, de orçamento, temos também a questão política da gestão, sempre tem questões políticas envolvidas em qualquer administração. Nossa solução, nossas soluções dos problemas de forma inovadora também tem que ser implementáveis. A gente tem que ter a tecnologia para usar. Eu costumo dizer que o ideal seria, quando a gente trouxe lá para o laboratório em 2018, no mapeamento de oportunidades de inovação, muitos servidores reclamaram, foi o problema mais levantado, a questão das alterações de lotação, ter que mudar as pessoas de cidade, ter que colocar as pessoas em lugares que elas não gostavam, porque precisava mais lá. E a gente pensava, qual seria a solução ideal para isso? Seria o teletransporte. Ok, mas ainda não inventaram, né? Desde lá do Leonardo da Vinci, que se fala no teletransporte, ele acho que foi uma das primeiras pessoas a pensar nisso, mas não saiu do papel. De certo modo, hoje, com a videoconferência, com o trabalho remoto, nós meio que inventamos o teletransporte, né? Ainda não é tão perfeito, mas eu posso estar aqui em São Paulo, falando com vocês que estão espalhados aí em diversas cidades, a maioria aqui em São Paulo, nas suas casas, mas espalhados aí por diversas cidades, e eu imagino que no YouTube, de repente, tem gente até de outros estados. A gente divulgou nos grupos também. Então, o nosso negócio, a nossa inovação tem que ser viável, tem que ser implementável, mas ela também tem que ser desejável para as pessoas. O que isso significa? Que a gente tem que pensar na experiência do usuário. Quem está acompanhando um pouco a inovação, está acompanhando as mudanças, aí ouve muito falar nisso, né? Tanto na iniciativa privada quanto no público, a gente tem visto muito isso nas matérias. Inovação, experiência do usuário. O que isso significa? Significa que a gente tem que fazer o que tem que fazer, mas não precisa ser ruim. Eu costumo falar sempre, não precisa ser aquela coisa que o advogado acorda de manhã e a esposa vem, bom dia, querido, fiz um café para você. A gente fala, que bom dia, que nada, que droga, tenho que ir no fórum hoje. Precisa ser assim? Né? Não precisa ser ruim. E a mesma experiência com o servidor que vai atender o balcão e o advogado está estressado do outro lado, a parte já chega reclamando que o sistema é ruim, que ele não está entendendo nada, e a gente recebe todo aquele estresse e acaba descontando no próximo que chega no balcão ou no colega de trabalho. A experiência precisa ser assim? A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer dentro dos nossos recursos, das nossas possibilidades, mas o processo não pode ser legal? Não pode ser divertido? Será que isso é tão disruptivo assim? Não dá para a gente procurar esse tipo de melhoria? É nisso quando a gente fala em design thinking. Além de tudo, é um processo centrado no usuário, tentando desenvolver o serviço da forma que seja mais agradável para as pessoas. E quando a gente fala de usuário, a gente não fala só do nosso cliente, do nosso jurisdicionado. A gente fala de todo mundo que participa do serviço, desde a administração até os colaboradores, a força de trabalho que entrega a prestação jurisdicional. Se eu não tiver colaboradores felizes, satisfeitos, que entendam os processos que eles estão realizando, entendam o porquê estão fazendo as coisas, dificilmente o serviço chega lá na ponta, no jurisdicionado, do jeito que a administração pensou. Dificilmente o nosso usuário vai sair satisfeito com o nosso trabalho, né? Eu quero, falando agora um pouquinho, falando ainda em mudanças, e vocês, geralmente, alguns que ainda pensam, a gente ouve muito até na iniciativa privada, no setor público mais ainda. Ah, mas aqui é no judiciário, aqui é setor público. Essas ideias legais de inovação, de mudança, de laboratório, e isso aqui no setor público, você acha que vai mudar? Eu vou pedir licença para vocês para passar um videozinho, e vocês me digam se entrou com som. Tá com som? Não. Tá sem som para mim. Eu acho que na hora de compartilhar, eu não escolhi com som. Então eu vou descompartilhar a minha tela e compartilhar de novo rapidinho, tá? Ah, tá aqui. Incluir som do computador. Desculpa, pessoal, acho que agora vai. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Questionem-se por que estão batendo. Tem alguma coisa a ver com a nossa realidade, isso aí? Alguém já passou por isso? Daí a ideia, daí o sucesso dos laboratórios de inovação no setor público. Eu não sei se a maioria sabe, acho que alguns já sabem, mas o nosso laboratório aqui da Justiça Federal de São Paulo, o Juspilab, ele foi o primeiro do gênero no Poder Judiciário, até onde se sabe no mundo. E deu tão certo, está funcionando tão bem, prova que não é mais uma modinha, uma teoria, que inovação não é mais uma teoria, uma das teorias da administração, não é uma onda que vai passar, que esse movimento percorreu o Brasil inteiro até que o CNJ, em 2019, editou um provimento recomendando que todos os tribunais do país tenham seus laboratórios de inovação. Hoje já são mais de 30. E nós trabalhamos todos, graças ao trabalho remoto, em uma grande rede. Muitos vêm nos visitar, nós vamos visitar os outros. Eu e a Gisele já fizemos a capacitação de algumas equipes de laboratórios por aí. Então, as pessoas, quando a gente começou, falavam: mais um 5S, teve o 5S, teve a qualidade total e nada mudou. Por que nada mudou? Porque era de cima para baixo, tinha que mandar um servidor da unidade, da vara, para fazer o cursinho do 5S, para fazer o cursinho da qualidade total, para fazer o cursinho da ISO 9000, e aí ele voltava, mas ele não tinha aquela capacidade ou aquele espaço para promover aquilo entre os colegas, né? E aí nada mudava. A diferença do design thinking é essa: a gente quer trazer o usuário para participar desde o começo. Como que a gente monta uma equipe de trabalho que vai entender um problema e construir uma solução no laboratório? Pensando em todas as áreas que são relacionadas com esse problema, com esse desafio que a gente tem para resolver. Não só as pessoas de dentro da organização, mas muitas vezes uma parte, um advogado, um terceirizado, outros órgãos, dependendo do problema. E aí a gente passa pelo que a gente chama de duplo diamante do design centrado no usuário, que a gente começa entendendo que a gente tem uma noção do problema. A gente tem o que a gente acha que é o problema. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa, de imersão, de ouvir os usuários, de se colocar no lugar dos outros. Isso começa na própria mesa de trabalho. Porque a gente chega assim, né? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou seguindo os regulamentos, o problema é lá, o problema é ali, o problema é do outro. Quando a gente faz esse trabalho de ouvir todos os envolvidos, a gente começa a deixa de ter o ponto de vista e passa a ter uma visão mais global do que é o problema. E a partir daí a gente vai tirando insights, vai juntando as informações para definir o que de fato é o nosso problema. Só a partir daí a gente faz de novo essa fase divergente, essa fase de abertura de gerar ideias, e depois a gente refina novamente e define no que a gente chama de seleção de ideias, prototipação e teste. Quando a gente está na fase que a gente chama de imersão, a gente tem algumas ferramentas do Design Thinking, que eu vou deixar aqui só descritas para vocês. Quem tiver curiosidade, pesquisa, joga no Google, joga na internet, vai na nossa página do laboratório, que eu vou deixar no final para vocês, vou entregar esses slides para vocês também. E aí tem, na nossa página do Juspilab na intranet, a gente tem vários, o que a gente chama de toolkits, ou caixas de ferramentas para o Design Thinking. Lá dá para entender melhor cada uma dessas ferramentas, descobrir outras e pensar: olha que legal, eu posso usar isso aqui numa reunião com a minha equipe. Então, a gente tem técnicas que são um dia na vida, onde a gente fica
fica com a pessoa um dia inteiro ali tentando fazer o que ela faz para entender como é o processo. Ou sombra, onde a gente só segue o usuário, por exemplo, desde que o advogado entra no fórum, ou a parte, como que ele é atendido, como que ele encontra o andar onde ele tem que ir, como que ele chega na vara, como que ele sabe com quem falar, onde que ele se dirige. A gente não interfere no processo, a gente só acompanha. Tem o mosca na parede também, que você não interage, fica ali paradinho observando o serviço acontecer, mas não interage. E até o desk research, essa palavra bonita, que nada mais significa do que sentar no meu computador e fazer uma pesquisa. Como que as outras pessoas fazem isso? Como que é o contexto desse problema? Como que é o entorno? O que tem já de pesquisa feita por aí? Tudo isso para a gente entender, de fato, o que a gente vai resolver, antes de sair resolvendo. Então, a primeira fase do Design Thinking é o que a gente chama de imersão. A imersão é o seguinte, é ver que abaixo da superfície do problema tem mais coisa, para entender que o usuário precisa de tal coisa, por quê? Então, primeiro, quem é o nosso usuário? Qual é a necessidade dele? Por que ele tem essa necessidade? O que causa esse problema? O que causa esse gap? O que causa essa falta de resolução? Só a partir daí a gente consegue gerar ideias de solução. Nessa fase, a gente usa ferramentas como a persona, onde a gente identifica quem é a pessoa e para pensar quais são os comportamentos, as motivações dela, suas características. Aí a gente pensa mesmo em sexo, idade, conhecimentos, facilidade com algumas coisas, dificuldade com outras, necessidades, frustrações. E aí a gente fala, mas são vários grupos de pessoas. Sim, e às vezes, dependendo do problema, a gente constrói várias personas. Dependendo do problema, a gente pega uma só, que é a principal, que a gente chama de usuário mais difícil. Se eu resolver o problema para essa pessoa, fica mais fácil. Eu tenho certeza que os demais envolvidos vão passar. E além da persona, a gente usa também o mapa da empatia, que a maioria de vocês já deve ter visto, já pode ter participado em alguma atividade no laboratório ou fora dele, onde a gente faz esse mapa da empatia, que é justamente tentar se colocar no lugar do usuário e sentir como ele sente, pensar como ele pensa, tentar entender o que ele ouve dos colegas, dos amigos, o que ele vê no seu entorno, como ele reage a isso. Só quando a gente se coloca nesse lugar e começa a pensar, a gente fala, né, não é bem assim como eu pensava, a experiência é bem diferente da minha. E aí a gente faz esse trabalho de, não é que a gente tenta reduzir, mas a gente tenta representar, através de um personagem fictício, um grupo de usuários, um determinado perfil de usuários. Porque quando a gente faz isso, a gente dá um nome, a gente personaliza a mesma pessoa, e aí daí pra frente, quando a gente vê, a gente já tá falando, o fulano não vai gostar, o fulano vai ser bom, não, ele não vai entender, por isso, por isso, por isso. E a gente aprende a exercitar mais essa questão da empatia. Agora, eu vou lá no nosso quadro colaborativo virtual, que a gente usa no laboratório, que é o Miro. Eu vou até compartilhar no chat. Pode editar. Vou copiar no chat o Miro. Oi? O que é esse Miro? O que é exatamente o Miro? É algo específico para laboratório, para se trabalhar o design thinking? Né? Alguém falou que parece o Visage. O Miro é um quadro branco colaborativo virtual. No laboratório físico, quem já esteve lá vai lembrar, ou quem já viu as fotos, nós temos mesas grandes de fórmica escrevíveis, nós temos as paredes também escrevíveis, temos os vidros onde a gente escreve, cola post-it, usa o que a gente chama de canvas ou templates, que são aqueles quadros com as ferramentas que hoje eu vou mostrar de forma virtual. Então, a gente consegue ser muito visual, que é o que a gente quer quando a gente usa o Design Thinking, é outra coisa, a gente quer que a interação seja visual. Sabe aquela coisa, entendeu o que é que eu desenhe? No Design Thinking, isso é muito verdadeiro. Quando a gente desenha, quando a gente é visual, quando a gente usa as mãos para fazer alguma coisa, a gente ativa outras áreas do cérebro que a gente não está acostumado a usar. E isso desperta a criatividade, isso desperta a atividade cerebral. Isso não é uma opinião nossa do laboratório, isso é baseado em estudos científicos. Por isso que o laboratório tem aquelas cores, colorido, por isso que tem aquela interação, por isso que tem essa ideia de, tem massinha de modelar, tem bloquinho de Lego, tem caneta para rabiscar. E aí veio a pandemia, e como que a gente faz isso no online?
Nós fomos também o primeiro laboratório, em conjunto também com o pessoal de Natal e do Espírito Santo, a tentar reproduzir essa experiência no ambiente online. E nós fizemos muitas pesquisas, muitos testes, e chegamos a essa ferramenta que é o Miro. A minha tela está compartilhada, vocês estão vendo, né? Aqui no alto, se vocês puderem olhar a tela compartilhada, aqui no alto, no canto superior à esquerda, nós temos o nome da ferramenta, o nome do arquivo, porque a gente cria arquivos, como no Word, no Excel, no PowerPoint, e aí a gente tem esse quadro, que ele é infinito, é um quadro branco infinito. E aqui a gente vai colocando as ferramentas que a gente quer usar. Além do Design Thinking, das ferramentas do Design Thinking, o que a gente pode colocar aqui? Pode colocar arquivo de Word, de Excel, de PowerPoint, pode colocar vídeo, pode colocar imagem. Então, não, ele não serve só para o laboratório, ele pode ser usado em qualquer reunião, pode ser usado em qualquer atividade da sua equipe, pode ser usado até de forma assíncrona. Você sai de uma reunião e fala, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo. Pessoal, quando vocês fizerem, joga lá no Miro, naquele arquivo tal do Miro, e fica disponível para todo mundo interagir ali. Essa é uma ferramenta, ela tem uma versão gratuita, mas que é bem limitada, mas todo mundo pode entrar, é miro.com, tenta criar lá a sua conta gratuita e mexer e brincar, deve fazer muita coisa, é muito divertido. Nós estamos na Justiça Federal de São Paulo tentando comprar o Miro, o processo está lá no tribunal, como é considerado uma coisa de informática, é a SET que tem que comprar. Está rolando o processo de compra, me falaram que provavelmente em 2022 a gente vai conseguir adquirir algumas licenças e aí a gente vai ter mais acesso. Mas por hora, na sua equipe, na sua vara, na sua secretaria, na sua unidade, com uma conta gratuita já dá para fazer bastante coisa. Eu estou falando e coloquei o link aqui no chat e não postei. Agora foi. E aí eu vou pedir, tem gente aqui que eu sei que já usa o Miro, que já está acostumado, eu vou pedir para alguns voluntários entrarem para a gente fazer aqui, já que é um workshop, uma pequena demonstração de como a gente usa algumas ferramentas. Agora, na fase da empatia, na fase da imersão, na observação do problema. Enquanto vocês estão entrando, eu vou colocar um quadrinho aqui para colocar o nosso desafio. Como a gente vai fazer uma experiência com essa ferramenta, eu não vou agora colocar para vocês que tipo de desafio pode ser usado no Design Thinking, para qual problema ele serve, para qual problema ele não serve. Tem toda uma metodologia para isso, não são todos os problemas que requerem a atuação do laboratório de inovação, mas a ideia aqui é só fazer uma demonstração, até para despertar o interesse de vocês por essa ferramenta, para vocês buscarem mais informação na página do laboratório, nos kits, nas caixas de ferramentas de outros órgãos que a gente disponibiliza lá também na nossa página, pesquisar mais na internet, quem sabe daqui a um tempo, querer colaborar com a gente, ser voluntário no laboratório, destinar algumas horas da sua semana para trabalhar com isso. Nós vamos, esse segundo semestre acho que ainda não vai dar, mas no máximo no ano que vem, no primeiro semestre, acho que a gente vai conseguir montar mais uma turma de capacitação, de facilitadores dessas técnicas que possam operar no laboratório e também ajudar em outras áreas. Então, nossa, tem bastante gente aqui. Eu vou pedir para vocês me ajudarem em algum desafio que a Justiça Federal, alguma questão que a Justiça Federal tem para resolver hoje. Seja da gente, de dentro, seja do advogado, seja da parte. Quem me ajuda aqui a pensar em alguma coisa? Olha, alguém já sabe usar o post-it, já colocou aqui, ó. Vou sugerir uma coisa aqui, vocês me falam o que vocês acham. Opa, ficou muito grande aqui. O que vocês acham? Não sei se faz sentido, se tem mais gente do administrativo, se tem mais gente de vara. É um problema com o qual vocês lidam no dia a dia? As pessoas reclamam disso? Só uma ideia inicial. Quem mais tem alguma outra ideia?
Melhorar as ferramentas de acesso digital à Justiça Federal. Quem escreveu esse post-it pode explicar um pouquinho melhor? Qual é a ideia? Oi, Elaine, fui eu. Eu acho que em relação a tudo, ao PJE, ao Teams mesmo, as ferramentas de videoconferência, a divulgação dessas ferramentas, o acesso ao nosso portal, toda essa parte digital da justiça que ainda está engatinhando. Vocês consideram que esse é um bom desafio? Quando um desafio como esse chega no laboratório, o que a gente começa fazendo? Mostrando que, normalmente, quando você tem um desafio dessa magnitude, que é um desafio que a gente chama de wicked problems, né? Problemas malditos, problemas perversos, que não envolvem uma área só, não envolvem só uma questão de orçamento ou de recursos humanos, envolve muitas. Se você começar a se aproximar e transformar isso num quebra-cabeça, você vai ver que as pecinhas são muito pequenas. Normalmente, quando um problema como esse chega, a gente primeiro tem que desconstruir, entender ali o que é prioritário, o que está mais batendo, incomodando as pessoas, para a gente conseguir, para a gente começar a mexer. O que aconteceu aqui? Ah, minha persona fugiu. Volta aqui, persona. Eu esqueci de bloquear. Deixa eu bloquear aqui. Bloquear o mapa da empatia também. Ah, já está. Mas então vamos pensar aqui, quebrar um pouco mais esse desafio, melhorar as ferramentas de acesso digital à JF. Vou perguntar para o Luiz que trouxe. Você acha que é um problema que a gente consegue enfrentar de uma vez só? Pensar em um programa de melhoria? Ou seria melhor quebrar em pedacinhos? Qual é realmente a ferramenta pela qual a gente deveria começar o trabalho de melhoria? Eu acho que a gente podia analisar quais as ferramentas que existem, né, para poder justamente tentar verificar para onde que o problema está indo, né? O que é pior, o que poderia melhorar mais rápido, o que é mais fácil, mais barato de melhorar. Que nem, por exemplo, você falou que a gente vai comprar o Miro, né? O Miro também é uma ferramenta digital. Então, assim, de repente, elencar todas as ferramentas que existem, né, para a gente começar a pensar se daria para ter um combo, uma coisa assim. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa sua colocação. Então, pensando na questão da persona, para quem a gente tem que resolver esse problema? Quem esse problema afeta? Elaine, acho que pode avisar para as pessoas falarem também pelo chat, né? Quem quiser já comentar. Sim, e aí a gente copia e cola. E pensar que se nós estamos falando em melhoria das ferramentas digitais, primeiro, a gente tem que saber para quem seria essa melhoria, quem seria o beneficiário dessa melhoria, o nosso usuário precisa ser identificado, e num segundo momento, a gente precisaria entender o que o usuário deseja, porque senão eu corro o risco de pensar num pacote de ferramentas que não seja útil, nem desejável, nem necessário para o meu usuário. A pergunta aqui seria a seguinte: quem está reclamando dessa questão das ferramentas? Deixa eu trazer seu post-it para cá. Quem está questionando que está ruim, precisa melhorar? Todo mundo? Todo mundo é muito amplo. Não sei se todo mundo. Né? A gente até reclama que poderia ser melhor, mas quem tem dificuldade de acesso? Quem tem mais dificuldade de acesso aí? Para qual tipo de usuário a gente acha que é mais difícil essa questão? É o usuário interno, é o externo, é o servidor, é o advogado, é a parte, é o juiz? Na minha opinião, a parte é bem importante, né? O jurisdicionado, em primeiro lugar, e os servidores, os magistrados também.
Gente, essa discussão, numa oficina de design thinking completa no laboratório, ela é bem mais profunda que isso. Um trabalho de design thinking, uma construção de um problema, a construção de uma solução para um problema complexo, usando essa abordagem, ela pode levar de 4, 6 sessões até várias semanas e até meses. Então, legal ter a oportunidade de falar isso. O design thinking não é uma caixinha mágica, o laboratório não é uma salinha mágica onde entra um problema de um lado, tem o processamento ali e sai uma solução do outro lado. Quando você começa um processo de design thinking, não dá para ter certeza do tempo que você vai levar para resolver. Porque o que chega como um problema que a pessoa acha que é simples, chega assim, tá faltando servidor, tem acúmulo de trabalho, vamos lá para o laboratório que o laboratório vai resolver. Primeiro que o laboratório em si, os facilitadores não resolvem o problema, eles pegam as pessoinhas pela mão e falam, vem cá, senta aqui comigo para entender melhor o problema e você mesmo, junto com as demais pessoas envolvidas nesse problema, vão usando as dicas que a gente vai dar, usando a linha condutora que a gente vai usar, vão chegar à solução do problema. Mas, basicamente, quando a gente desconstrói o problema, às vezes a gente descobre que é outro, às vezes a gente descobre que são vários problemas que têm que ser tratados em momentos separados ou por equipes separadas. Mas a ideia aqui hoje é só apresentar para vocês como que a gente usa algumas ferramentas. Então, vamos pensar aqui que, como o Luiz trouxe essa questão, melhorar as ferramentas de acesso digital à JF. Vamos pegar, por exemplo, colocar uma caixinha de texto aqui, o servidor médio da justiça. Então, vamos pensar aqui. Quem está reclamando das ferramentas digitais? Saiu minha caixinha de texto. Servidor, tem 20 anos de justiça. O que mais que a gente pode colocar aqui? Da pessoa que normalmente a gente pensa que vai ter dificuldade que tem dificuldade com a tecnologia, que está reclamando do nosso sistema. O que mais? Qual que é a idade média? E aí, quem tiver no Miro pode me ajudar aqui, pensando nome, idade, outras qualificações dessa pessoa, para a gente conseguir se colocar no lugar dele. Eu achei essa imagem ótima aqui, agradeço quem colocou. Outra coisa que a gente preenche aqui é citação ou insight, ou seja, o que essa pessoa mais fala? O que ela costuma dizer, geralmente? O que define ela? Vou colocar aqui uma coisa que eu ouvia muito. Costuma ser um reclamão. Costuma ser um reclamão, que não sabe, que não tem condição, que é muito difícil, coisas do gênero. Vocês acham que essa colocação a respeito do percurso pelas nossas ferramentas digitais, isso é uma coisa comum? As pessoas falam muito isso? E é muito difícil? Sim, falam bastante. Tudo que é novo parece assusta, né? Se aprofundando um pouquinho, eu estou passando mais rapidamente, tá, gente? Porque é só uma demonstração mesmo da ferramenta. O que faria esse usuário? Quando a gente fala aqui 3 razões para aderir ao serviço, 3 razões para não aderir ao serviço, a gente quer pensar o que geraria engajamento no uso das ferramentas digitais e o que afasta as pessoas. Então, me digam aqui pelo menos 3 razões que fariam o usuário se engajar no uso das ferramentas digitais. Fariam ele dizer, opa, isso me ajuda, isso melhora meu trabalho.
Melhora o rendimento, se faria menos atividades manuais. A gente fala que trabalharia menos, né? Mas o mundo digital, realmente, a gente melhora algumas coisas, mas vem outras depois, né? Mas também pode ser um argumento inicial, né? Eu digo muito que é uma fase de transição. Como tudo que é novo, toda mudança, no começo, na fase de transição, a gente trabalha mais. Porque a gente está se alternando entre o antigo, que não pode ser abandonado de uma vez, e também incorporando o novo, né? Mas a gente sempre fala para as pessoas que a gente está fazendo essa fase de transição, lá na frente vai ser melhor. A gente vê muito isso com a questão da digitalização, por exemplo. Como as varas reclamam, como eu tenho ouvido isso, que a digitalização é ruim, só está prejudicando, porque ainda tem o processo físico, mas tem que conferir o processo que volta digitalizado. E a gente fala, gente, calma, realmente a fase de transição, você tem primeiro um aumento no nível de trabalho. Mais para frente é que você vai ver a melhoria, mais para frente é que você vai ver resultado, só que esse resultado vai ser contínuo, vai ser para sempre. A transição é só uma fase, pode ser uma fase difícil, mas vai valer a pena lá na frente para o resto da vida. Eficiência, tempo, velocidade. Pensar mais em alguma coisa aqui, 3 razões para dele. Treinamento adequado, treinamento para usar. Otimização. E agora, avançando um pouquinho, me deem pelo menos 3 razões pelas quais as pessoas não querem usar as ferramentas digitais. Por que as pessoas falam assim, sempre foi assim, estava bom do jeito que estava. Não estava bom, né? Porque as pessoas reclamam o tempo todo que está horrível, mas vai propor uma mudança. Não sei para que mudar, deixa assim, né? Como que a gente vence isso? Analfabetismo tecnológico, bom, que mais? Conforto, né? Uma zona de conforto, e para que mudar, né? Está assim, que continue assim, né? Tá bom assim, ou enfim. Medo do novo, né? Isso não vai dar certo, enfim. Resiste a mudanças, quer tudo mastigado. Agora eu estou afastando um pouco a tela dessa ferramenta para mostrar para vocês como que as coisas vão ficando no laboratório, para quem ainda não teve oportunidade. A gente vai fazendo essas construções e fica assim colorido, atrativo, visual. Eu consigo colocar uma grande quantidade de informações num espaço pequeno, fácil de ver. Imagina eu descrever isso aqui num texto. Como que eu acesso isso? E como que eu acesso isso coletivamente? Como que a equipe acessa isso todo ao mesmo tempo? É por isso que a gente fala da importância do visual. Isso não vale só para o design thinking, não vale só para o laboratório, vale para qualquer reunião que a gente for fazer, para qualquer atividade em grupo, para qualquer projeto, para qualquer trabalho de equipe, seja visual. Isso facilita captar as informações, facilita localizar onde você estava. No final de uma sessão de design, ou melhor ainda, no final de várias, lá na 4ª, 5ª sessão, você tem uma parede cheia de informações. Mas são informações que você acessa facilmente. E aí o que acontece? A gente não fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? No laboratório, por exemplo, a gente não se tranca lá e fica até resolver o problema. A gente vai lá algumas horas por semana, seja lá no físico, seja aqui no virtual, e volta para as nossas atividades e vai fazer outra coisa. Quando a gente retoma essa atividade que a gente estava fazendo, seja um projeto da equipe, seja o desenvolvimento de algum serviço, de algum software, de algum produto, de alguma rotina, quando a gente volta e olha para tudo que está grudado lá na parede, ou para tudo que está espalhado ali no nosso miro, rapidamente a gente consegue recuperar aquele mindset que a gente estava no momento em que a gente saiu da sala do laboratório na semana passada. Então, a gente se recompor, se colocar novamente naquele momento em que a gente já estava, é mais fácil. Quando a gente bate o olho, visual, o cérebro já busca as informações que estão lá guardadas de forma mais fácil.
Avançando um pouquinho aqui. A gente usa outra ferramenta, a gente usa muito no laboratório, que a gente chama de mapa da empatia. A gente pegaria, por exemplo, esse servidor, que a gente já vai ter dado um nome, uma idade, a gente preenche aqui, ó, nome dele, idade, média, a gente normalmente busca uma imagem representativa, uma foto e coloca, geralmente a gente pega lá da persona e coloca aqui no centro do mapa da empatia. Novamente, reforçando, por que a gente faz isso? Para gerar essa coisa da empatia, ter esse personagem fictício, que a gente pode falar o fulano isso, o fulano aquilo, e é interessante, funciona como no teatro, funciona como no filme, funciona como na novela. A gente começa a se identificar com o personagem. Não acontece isso no filme, no teatro? A gente não começa a torcer pelo personagem? Não começa a ficar ali acompanhando, como se fosse uma pessoa real? A ideia é essa. E também a gente despersonaliza. A gente fala, persona, tem o personalizar, mas também tem o lado do despersonalizar. Eu não quero trazer aqui uma pessoa real, né? Como se eu trago uma pessoa de verdade, que está em algum determinado cargo, está fazendo alguma coisa, ou eu pego um advogado lá de um grande escritório que vem todo dia no balcão me dá trabalho, de carga de um monte de processo, que fica colocando aquelas petições infindáveis para não deixar o processo andar. Eu não quero colocar essa pessoa e gerar sentimentos ruins. Eu quero despersonalizar para eu poder me empatizar. Claro que a gente tem outras ferramentas para vencer esse confronto que a gente pode ter inicialmente com alguma pessoa, que a gente fala, esse cara é um chato, tá? Ele não merece que eu fique aqui me preocupando com ele, porque ele é um chato. O chato tem sua razão de ser também. O que no contexto dele, na interação dele com a justiça, fez ele ficar assim? Então, a gente tem ferramentas para isso, mas a gente tenta também, nesse momento, despersonalizar um pouquinho. Gisele Maria está com a mão levantada, pode falar. Gisele? Prosseguindo aqui, Gisele, se você conseguir abrir seu áudio, pode me interromper e falar, tá? Eu vou puxar o post-it do problema para cá. Depois da fase da imersão, a gente tem a fase que a gente chama de definição. Ainda é a fase da imersão, mas é o segundo momento. A gente tem o momento da empatia, de se colocar no lugar do usuário, e aí, com essa visão do que o usuário precisa, qual é a necessidade dele, como que ele se insere nesse contexto, aí a gente tem algumas ferramentas que a gente chama de definição ou redefinição do problema para poder gerar as ideias. Algumas dessas ferramentas que a gente usa são a matriz de redefinição do problema, onde a gente preenche da seguinte maneira, a gente se pergunta, qual é a principal questão a ser tratada? E aí o grupo vai discutir, vai colocando alguns post-its, e a gente tenta reduzir aqui, vai fazendo esse trabalho de conversa para chegar no consenso, até entender para os membros do grupo de trabalho, para quem está construindo, entendendo o problema e vai construir a solução. Qual é a principal questão a ser tratada? Se a gente não chega num consenso, se a gente não tem uma boa resposta, será que não é o caso de voltar uns passos atrás e fazer uma pesquisa, mandar um questionário, né, colocar um formulário, um Google Forms, um Microsoft Forms que a gente tem agora, para colocar algumas questões lá para tentar entender melhor? Ou fazer algumas entrevistas, ou fazer um grupo focal, que é chamar pequenos grupos representativos de várias áreas e conversar primeiro com um grupo de pessoas para entender qual é o ponto de vista delas sobre essa questão. E para isso ajuda a gente a responder essas outras perguntas aqui. Para quem isso é um problema? Quem está sendo afetado, né? Quem é o usuário? Qual o benefício que você está tentando proporcionar quando você se propõe a resolver esse problema? A partir daí, o que está impedindo você de fazer isso? Quais fatores sociais e culturais influenciam esse problema? Quando você consegue responder essas 4 perguntas do meio, você vem para cá. Você consegue redefinir esse problema, e aí a gente para e olha tudo, e aí a gente vê que a gente aprofundou um pouquinho mais, a gente imergiu um pouquinho mais
no problema. Vocês podem ver que essa ferramenta de matriz de redefinição, ela não precisa ser usada numa oficina de design thinking. É uma ferramenta que você pode usar numa reunião com a sua equipe, é uma ferramenta que você pode usar no início de um projeto para avaliar qual vai ser o caminho, qual vai ser mesmo o escopo do seu projeto, o que você quer atender, o que você quer resolver. Eu não vou preencher ela hoje, mas a gente tem uma outra ferramenta de imersão no problema, de definição e redefinição do problema, que é os 5 porquês, que a gente usa, quem já participou sabe que a gente usa bastante no laboratório. E essa técnica, é uma técnica também de chegar na causa raiz do problema. A gente tem outras que eu não coloquei aqui, mas estão na apresentação, como o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causas, diagrama espinha de peixe, né, onde você vai colocando as causas de um possível problema, e outras. Mas os 5 porquês ele é fácil, rápido, e ajuda a fazer essa primeira análise de qual que é mesmo o problema que eu estou tentando resolver aqui. Ah, por que 5 porquês? É um número mágico, cabalístico? O 5 vem da experiência. Geralmente, na maioria das vezes, com 5 reperguntas, a gente consegue ter uma visão mesmo, uma definição boa do que de fato é o problema. Pode ser menos, pode ser mais, depende de como está andando. Mas vamos começar aqui. Nós temos esse problema. Por quê? Nosso problema é melhorar as ferramentas de acesso digital à Justiça Federal. O que a gente faz aqui? A gente coloca um ponto de interrogação. E eu transformo essa declaração de problema em uma pergunta. Por que nós precisamos melhorar as ferramentas de acesso digital à JF, à Justiça Federal? Quem me dá uma resposta? Pode falar, pode escrever aqui no post-it. O pessoal do laboratório, o pessoal da equipe que está aí ajudando hoje, que está aí assistindo, se puder trazer alguma coisa do chat para cá também, colar aqui, pode ser. Por que precisa melhorar as ferramentas de acesso digital? Para melhorar os serviços da Justiça Federal. Alguém colocou também otimizar. Eu acho que o próprio fato de nós estarmos num momento mais tecnológico, né, do mundo, não tem como a gente fugir disso, e o teletrabalho mostrou bem isso, né? Isso aí. São várias respostas possíveis, e no laboratório físico, a gente costuma trabalhar com 3 mesas de trabalho. Às vezes 2, se tiver gente suficiente, 3. A gente coloca de 6 a 8 pessoas no máximo em cada uma das mesas. Por que a gente faz isso? Grupos diferentes trabalhando no mesmo problema, geralmente vão ter visões diferentes e vão ter ideias diferentes, por mais interdisciplinar, multidisciplinar que a gente monte cada mesa. E aí a gente sai no final com visões diferentes do problema, com ideias diferentes de solução e também com protótipos diferentes. Ou seja, a solução minimamente desenvolvida ali, eu quero aplicar isso, eu quero testar isso, com 2 ou 3 versões diferentes. Por que a gente faz isso? A gente enriquece o processo, né? No final de uma oficina de design thinking, onde a gente trabalha com vários grupos, o que a gente faz? O último dia a gente faz uma apresentação. Cada grupo conta como foi o seu processo e como chegou naquela solução para os demais grupos, e a gente abre um debate. E depois disso, a administração, o demandante, quem pediu esse trabalho, tem todos esses subsídios para escolher. Qual deles vai ser transformado em projeto, se vai pegar um pedacinho de cada um para fazer. Então, imaginem como isso contribui para quem vai tomar a decisão, porque pode, a partir daí, tomar decisões baseadas em evidências, tomar decisões baseadas em dados, tomar decisões baseadas em pesquisas junto com o usuário. Vocês não acham que isso vai fazer o serviço a ser desenvolvido, o projeto a ser implantado pela administração para um novo processo de trabalho, uma nova rotina, ou até mesmo para desenvolver um novo sistema, uma nova estrutura, tá? Até a gente pensa, a gente usa design, também a gente chama de design estratégico ou organizacional, para mudar, rever as nossas estruturas, né? Para enxugar, para modificar a estrutura, mas isso tudo com base na visão ali da linha de frente de como é o problema, como que as pessoas interagem com aquilo. Mas partindo aqui,
eu vou pegar uma desses porquês, aí o grupo normalmente escolhe, e vou transformar em uma pergunta. Eu vou pegar, já está em pergunta aqui. Nós precisamos melhorar as ferramentas de acesso digital, por quê? Vou pegar a primeira aqui, porque temos muitas ferramentas que poucos conhecem profundamente. Por que temos muitas ferramentas que poucos conhecem profundamente? Agora vamos para o nosso terceiro porquê. Vou até aproximar a tela aqui. Por que poucos conhecem profundamente as ferramentas? Alguém já colocou aqui, falta treinamento. É uma boa resposta para essa questão? Então, prosseguindo aqui, por que falta treinamento? Elaine, deixa eu só entender a pergunta. Melhorar as ferramentas de acesso... Você ficou muda. Cortou seu áudio. Pode. Acho que agora abriu, pode falar. Então, eu queria entender a pergunta. É melhorar as ferramentas de acesso digital à Justiça Federal do ponto de vista do servidor, por isso o treinamento, ou do ponto de vista do usuário, do público? Porque, para mim, a pergunta ficou dúvida. É melhorar as ferramentas de acesso, o acesso de quem? Do usuário ou do operador? Nesse momento, né, nesse trabalho, a gente vai trabalhar com o usuário que a gente definiu, que a gente escolheu. E aí, uma outra questão, se a gente acha que a gente tem que trabalhar com vários usuários, a gente vai construir várias personas e talvez dividir o grupo para trabalhar com cada uma delas, ou fazer em momentos diferentes, fazer várias rodadas. Aqui a nossa persona, nosso grupo, nosso perfil representativo aqui é o servidor. Ah, entendi, tá, por isso o treinamento. Tá bom, obrigada. E aí, melhorar as ferramentas de acesso digital para quem? Para a nossa persona, nosso personagem fictício aí, que é o servidor fulano de tal. Então, a partir daí, nós concluímos que temos um problema que precisa melhorar, temos um problema de deficiência nas ferramentas digitais. Por quê? Temos muitas ferramentas, mas poucos conhecem profundamente. Por quê? Falta treinamento. Por que falta treinamento? Alguém colocou aqui, a ausência de planejamento na implantação ou aquisição das ferramentas. É uma boa resposta? Alguém acrescenta alguma coisa aqui? Se todo mundo está satisfeito com essa resposta, se o grupo que está ali está trabalhando, se a sua equipe, o pessoal ali que está na reunião acha que isso é suficiente, a gente vai para o nosso quinto porquê. Por que a ausência de planejamento na implantação das ferramentas? Se todo mundo concorda que elas chegam assim de forma meio atabalhoada, não tem uma sistematização, por quê? Elaine, Oi. Ana Paula que está falando. Às vezes eu acho que tem até o treinamento, mas não tem a divulgação, ou tem a divulgação e as pessoas não sabem. Porque, por exemplo, do Microsoft Teams, teve vários manuais que foram oferecidos, foram por e-mail, e às vezes as pessoas continuavam a pedir, só que tinha sido disponibilizado por e-mail, vai naquele e-mail em massa, ainda muitas pessoas apagam sem ver. Então, às vezes, eu não sei se é só uma ausência de treinamento ou que a informação não chega. É que nesse ponto um pouquinho anterior desse próximo porquê. Interessante. Quando a gente está trabalhando, geralmente surge mais de uma questão, e a gente pode dividir para trabalhar. Mas é outra questão, além do falta de treinamento. Eu gostaria de colocar que o que é mais importante em tudo isso é a comunicação. Eu acho que, porque às vezes você tem até a informação disponível, mas a gente não sabe onde ela está. Então, a comunicação, ela consegue
facilitar tudo isso, permitindo que as pessoas possam até buscar o treinamento e a informação onde elas deveriam estar. Não sei se seria isso. É uma resposta. Por quê? É uma resposta para essa pergunta. Por que temos muitas ferramentas que poucos conhecem profundamente? E vocês concordam que as duas respostas são verdadeiras? E aí, por onde a gente continua? No que o grupo achar que é mais relevante. Falta treinamento ou falta mais comunicação e divulgação? Eu acho que também falta Talvez as duas aqui levassem para esse mesmo quarto, porque a ausência de planejamento na implantação das ferramentas. Faz sentido para vocês? Posso colocar alguma coisa? Claro. A questão do planejamento é que a gente não tem muita... Eu vejo assim, né? Tem 10 anos que eu estou na justiça e essas implantações ocorrem, ficam muito assim... as pessoas individualmente, né, procurando a qualificação. Quando se vai fazer uma implantação, como ocorreu agora com o balcão virtual, muitas vezes até são convocadas pessoas que não vão usar aquela ferramenta. Então, o planejamento de novas ferramentas envolve, inclusive, em conhecer qual é o público-alvo que necessitaria aquele treinamento, né? Um planejamento estratégico envolve uma gestão de competências, de verificar aonde estão os gaps que têm que ser preenchidos. Então, essa visão de planejamento que muitas vezes está faltando e gerando essa dificuldade na implantação, né, ou no uso das ferramentas. E aí envolve tudo isso, o planejamento, inclusive a divulgação, a comunicação, né, quando se vai realizar o treinamento, teria que identificar esse público-alvo, né, e planejar, inclusive, por exemplo, teve treinamento que a plataforma não aguentava, porque apareceram pessoas em número superior ao que a plataforma aguentava para poder fazer o treinamento. Então, assim, isso tudo envolve planejamento, né? A divulgação, o conhecimento do público-alvo, para onde é direcionada aquela ferramenta. Então, assim, são vários fatores. Envolve um planejamento estratégico da Justiça Federal, conhecer o seu corpo funcional, conhecer os conhecimentos, habilidades e atitudes, né, necessárias, as competências que existem e as que faltam para poder fazer esse planejamento estratégico de implantação de novas ferramentas. Acho que é isso. Desculpem, ficou muito extenso. Parabéns. Vocês concordam que daqui... Vocês concordam comigo que daqui melhorar as ferramentas de acesso digital como definição de um problema para cá, falta análise das deficiências que precisam ser preenchidas, definição do público-alvo a ser treinado para usar as ferramentas? Vocês acham que isso é uma evolução? A gente aprofundou um pouco mais no problema? Fica mais fácil eu pensar em ideias para resolver isso aqui, me parece bastante solto, ou eu pensar em ideias a partir dessa definição para resolver o problema? Da definição. A questão do treinamento do Microsoft Teams, por exemplo, veio, eu lembro que vieram e-mails dizendo onde estava o treinamento. Eu mesma, no começo, várias vezes, tinha que parar para pensar, mas onde que está? E ficava procurando, ia lá no call center, baixava de novo. Onde é que estava a informação? É uma questão de comunicação, né? E aí a gente começa o e se? Aí vem as ideias. E se eu tivesse uma página na internet com manuais para todas as ferramentas? E se eu tivesse pequenos vídeos explicativos? E se eu fizesse uma ação de comunicação para divulgar para as pessoas como localizar essas informações? Se periodicamente eu fosse escolhendo um tema por semana ou por mês e fizesse um videozinho, fizesse uma inserção na nossa rádio, né, na nossa web, né? Colocasse lá, pessoal, sabe a ferramenta tal? Vocês estão usando bem? Pesquisem em tal e tal e tal lugar, tem um treinamento legal lá, ou chamar alguém para entrevistar e falar sobre o uso da ferramenta. Outras questões aí, definição do público-alvo, falando agora um pouco do treinamento do Visage. E outros treinamentos acontecem em muitas equipes. Quando a gente não planeja antecipadamente e divulga
para as pessoas por que elas precisam fazer aquele treinamento, qual que é a contribuição daquela ferramenta digital que a gente está implantando, por que nós estamos mudando para essa ferramenta, não gera engajamento. E aí chega lá, por exemplo, um diretor de secretaria que está por aqui de trabalho, que ele tem que mandar um servidor para aprender a fazer mapeamento de processos. O que vocês acham? Ele manda o melhor servidor dele, aquele que vai aprender legal, que vai compartilhar com todo mundo, que vai fazer um trabalho ali de disseminação, ou ele manda aquele servidor que ele acha que não vai fazer tanta falta ali naquelas horas de trabalho? E isso para os treinamentos em geral. Então, a gente investe tempo, investe recursos, às vezes treinando as pessoas erradas. Como que a gente pode mudar isso? Olha aí o insight. E aí? O que vocês acharam dessa ferramenta? A gente não vai fazer outras agora, o nosso tempo está andando, era só para dar uma pincelada para vocês. Eu quero agora voltar aqui para a apresentação. Essa ferramenta de colocar no site, achei muito interessante, ter um local que tivesse todos os mapas, todos os tutoriais, né? Isso ser divulgado. Numa sessão, isso aqui está no lugar errado. Numa sessão de Design Thinking, numa oficina de Design Thinking, o que a gente vai fazer depois? A gente vai gerar todas essas ideias, a gente vai fazer um trabalho de categorização das ideias. Isso aqui é uma ação de treinamento, por exemplo. Isso aqui é uma ação de comunicação. Isso aqui é uma ação que precisa normatizar, precisa regulamentar. E a partir daí a gente separa as pecinhas do quebra-cabeça e pensa em buscar uma solução para cada uma, ou se eu posso pensar numa solução que integre todas aquelas questões e que a gente vai refinando mais e mais. E aí a gente tem as ideias de solução. Aqui o diagrama espinha de peixe, e a gente vai para a fase que a gente chama de ideação. O que a gente chama da fase de gerar ideias? O que a gente usa nessa fase? A gente usa o conhecido brainstorming, que todo mundo já ouviu falar, o toró de palpites. A gente usa uma ferramenta que chama cenários futuros. O e se, que a gente fala, e se fosse assim, se daqui a 5 anos for assim, como que a gente vai se portar, o que vai acontecer? Depois a gente usa o filtro de ideias para fazer ali uma análise de viabilidade, como passar aquelas lentes do design, isso é possível, isso é desejável, a gente tem a tecnologia para fazer, a gente tem outras técnicas como a matriz de priorização, onde a gente pode colocar. Eu vou passar por algumas para vocês, por exemplo, isso aqui requer mais esforço, mas vai dar mais resultado. E aí a gente classifica as ideias para escolher qual ou quais ideias, aí eu vou levar para a fase de prototipação, ou seja, para a fase de tentar construir uma coisa minimamente funcional ali para colocar em teste. E aí, na fase da ideação, o que a gente tem em mente? A maior dificuldade não é tanto desenvolver novas ideias, mas escapar das antigas. O sempre foi assim está muito lá dentro da nossa cabeça. A gente não consegue ir muito longe, a gente não consegue ir muito além. Então, a gente tenta produzir o novo a partir daquilo que eu já faço. Então, é difícil para a gente pensar em algo totalmente novo, totalmente disruptivo. A gente normalmente consegue pensar em termos de melhoria. Eu pego o que eu já tenho e adapto, avanço um pouquinho. Isso é um problema? Não necessariamente. É de melhoria em melhoria que a gente chega lá na frente às grandes mudanças. Mas, nesse momento, a gente quer abrir para o que a gente chama de ideias loucas. Isso é o brainstorming, é o que a gente chama de toró de palpites, tempestade cerebral. E aí ele tem várias regras. E uma delas é encoraje as ideias doidas. Não faça críticas, nem julgamentos neste momento. A gente costuma falar muito, viaja na maionese. Esse é o momento do e se. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, a gente costuma falar também, se eu tivesse um superpoder aqui, se eu fosse um super-herói, pudesse fazer qualquer coisa, o que eu faria? Esse momento de abertura, de estímulo à criatividade, vai permitir que a gente se abra para não dar a resposta certa, né? Aí se eu falar uma grande besteira, esse é o momento de falar as grandes besteiras. Esse é o momento de falar as loucuras. É viável, é possível? Isso a gente vê depois. Mas da sua ideia muito maluca, vem a regra 3 do brainstorming, construa sobre a ideia dos outros. O que você está pensando que é muito disruptivo, alguém no grupo pode usar isso para se inspirar e trazer isso para uma ideia possível. Né? Quando a gente joga para o ambiente, uma coisa é minha cabeça pensando sozinha, outra é um monte de cabeças pensando ao mesmo tempo. Né? Todos nós juntos somos melhores do que qualquer um de nós.
É isso que a gente quer no brainstorming. Então, quando alguém te propor uma atividade de brainstorming, ou quando você propor isso para a sua equipe, diga-se, pessoal, não se censurem, vamos viajar, eu quero as coisas mais malucas possíveis. Disso aí, a gente consegue dar o passo além, a gente consegue ir um pouquinho mais longe daquele quadradinho onde a gente está acostumado a se movimentar. E aí depois a gente tem ferramentas como funil de ideias, onde a gente vai refinando. Eu vou descompartilhar de novo a minha tela e voltar para o Miro, para mostrar para vocês como que a gente trabalha essa fase, a fase da ideação. A gente tem aqui um quadro onde a gente coloca as ideias, né, coloca todas as ideias malucas aqui, depois tenta reunir as ideias mais próximas. E aí, como que eu decido com que ideia eu vou prosseguir? Como que eu decido, como que o grupo decide qual é a ideia eu vou levar em frente para tentar transformar mesmo em alguma coisa para ser implantada? A gente tem várias possibilidades. Uma delas é a votação. O que a gente faz no Miro? A gente tem uma ferramenta automática de votação no Miro também. Mas o que a gente consegue fazer? Fácil. As bolinhas, os adesivos. No laboratório é mesmo uma cartelinha com adesivozinhos com bolinhas coloridas. A gente tem um monte. Aí os post-its estão lá na mesa ou na parede, a gente dá alguns adesivos cada um, para as pessoas votarem na ideia que elas acham melhor. Normalmente a gente não dá um voto só, a gente dá 3 votos para cada pessoa. Porque isso vai distribuir melhor o que a gente chama de mapa de calor, vai reforçar ali. Um voto só pode não deixar muito claro qual é a ideia preferida, a prioritária. Mas se eu dou 3 votos por pessoa, eu posso resolver, posso aproximar melhor isso, ter uma visão mais clara de qual é a ideia que mais impactou o grupo. Porque a gente fala, olha, você pode distribuir seus votos um em cada post-it, mas você pode colocar os 3 votos num post-it só, se você achou que a ideia é sensacional, pode colocar 2 votos em um voto em outro, e assim vai, e assim a gente consegue ter, só de olhar, eu não coloquei a imagem aqui, mas quando a gente faz isso, no final, quando a gente olha, é visual, assim, os post-its que concentraram ali a maior parte de bolinhas. Como que a gente faz isso no Miro? Arrasta, eu puxo a bolinha, depois eu mudo aqui para vir para frente. Vou pegar aqui os meus 3 votos, coloco e distribuo pelos post-its. No final eu vou ter um quadro aqui cheio de post-its, ou com alguns post-its, e cheio de bolinhas, dizendo, opa, essa é a ideia que tem que prosseguir. Isso aqui não mudou bastante de lugar aqui. Isso aqui é aqui. Gente, quando a gente trabalha no Miro, sem querer, a gente acaba tirando as coisas de lugar, mudando, mexendo no post-it do colega. Isso é normal, tá? Já faz parte do processo. Esse aqui já está bloqueado. A gente sempre arruma. No Miro, nada se perde, a gente sempre consegue recuperar, não tem problema. O que a gente consegue usar aqui também? As matrizes. Tinha outra coisa aqui. Bom, enfim. A gente tem a gente tem o que a gente chama de matriz de Eisenhower, que você classifica por urgência e importância. O que a gente faz aqui? Arrasta um post-it e pergunta, isso aqui, vocês acharam que é uma ideia legal, é urgente? É importante? E aí você consegue colocar em cada um desses quadradinhos, o que tiver mais aqui no alto e à direita, vai ser a ideia que foi considerada que é mais urgente de resolver e tem mais importância. A gente pode colocar aqui, por exemplo, como viabilidade, importância e viabilidade, ou urgência e viabilidade, tem várias formas de classificar aqui. Complexidade, contribuição para o resultado, tem várias, eu tinha colocado outros aqui, eu só não sei se eles arrastaram para outro lugar ou se eles sumiram. Deixa eu ver se tem alguma frase. Pelos frames. Não, eu já olhei a tela toda, eu reduzi e olhei a tela toda. Aqui tem a matriz 2x2, por exemplo. Aproveitar para explicar para vocês, vocês estão vendo na minha tela compartilhada, é o que a gente chama de templates. O Miro tem alguns prontos para usar, mas a gente também cria e salva os nossos. Por exemplo, vocês podem ver que muitas coisas que estão aqui na tela são imagens. Imagens que eu salvei lá na minha pasta pessoal. E eu uso aqui como uma base para trabalhar em cima dela. Por exemplo, um outro exemplo de matriz aqui, importância e urgência. Nesse caso, para quem não está muito acostumada com o Miro, já tem aqui uns post-itzinhos, onde as pessoas podem escrever e puxar.
Embora eu gosto de trazer isso já escrito lá do brainstorming, mas é um jeito de fazer. Quando o grupo começou já na ideação, na fase de ideação para prototipação, selecionar as ideias, pode começar a partir daqui, já escrever num post-it a sua ideia, ou numa reunião rápida você pode fazer isso. Escrever num post-it várias ideias e ir colocando aqui na matriz, as pessoas vão dizendo se concordam ou não, e um facilitador vai movendo. Grau de importância, grau de urgência. Novamente, o que tiver lá no alto, à direita, considerado mais importante, mais urgente. Opa, eu acho que é isso aqui que eu devia colocar em protótipo, é isso aqui que eu devia tentar implementar, isso aqui é o que vai dar mais resultado. Outra ferramenta que eu acho legal, que você pode usar em qualquer reunião, em qualquer projeto. Cabide de ideias. Quando a gente começa a selecionar as ideias, tem muito a questão do apego. As pessoas, às vezes, não querem deixar a sua ideia de lado. E realmente não é abandonar a ideia. Quando eu priorizo algumas, mas eu tenho outras que talvez podem ser boas, eu deixo lá registrado. Se a primeira ideia que eu tentar tirar do papel não deu certo, eu volto lá e eu tenho todo um cabide lá cheio de ideias penduradas onde eu posso pegar. E também, como que a nossa mente trabalha? Lá na fase da definição do problema, na fase da imersão, começa a vir um monte de ideia. Sempre acontece, porque o nosso cérebro funciona assim, eu quero solução. O que a gente usa também o cabide de ideias lá naquela fase da definição, da imersão no problema? Surgiu ideia? Pendura aqui no cabide. Lá na frente da ideação, a gente retoma para não esquecer. No final do trabalho, a gente registra tudo e guarda isso aqui também. Ideias que surgiram durante o trabalho, mas não foram selecionadas para implementação. A gente guarda aqui. A gente tem também uma outra técnica, que é o funil de ideias. Ele está aqui no protótipo, mas ele devia estar aqui na... Volta aqui, imagem, ela saiu do lugar. Deixa eu desfazer isso aqui para mostrar melhor. Ele andou sozinho. O funil de ideias, onde a gente pega todas as ideias. Gente, desculpa, o Miro tem dessas. A gente esquece de bloquear e vai mexendo sem querer. Deixa eu bloquear aqui. A gente pega as ideias e passa por esse filtro. Isso aqui seria legal fazer. Tudo que o grupo achou, não, isso é viável, é legal, dá para fazer, vamos trazer para cá. E isso aqui? Aí a gente avança desse grupo aqui do que poderia fazer. O que deve mesmo ser feito daqui? Se eu tiver que afunilar e selecionar as primeiras 3 ou as primeiras 5, o que deve mesmo fazer? Aí você já faz, afunila um pouquinho. Desse que você afunilou, a gente vai, afunila um pouquinho mais. Ok, de tudo isso aqui, o que eu tenho que fazer? O que é mandatório? O que é indispensável para resolver o meu problema? E aí você tem que fazer. Daqui, geralmente, acaba saindo, às vezes 1 ou 2, 3, mas às vezes acaba saindo uma ideia só. Que todo mundo concordou, olha, isso aqui não pode não ser suficiente, pode precisar de complementação, mas tem que começar por aqui, isso aqui tem que fazer. E isso na prática funciona, é uma coisa que a gente usa bastante e as pessoas gostam, falam, legal, isso aí das ferramentas de seleção, de filtro de ideias, foi a que mais fez o grupo chegar a uma solução que todo mundo concordou, tem que fazer isso aqui. Voltando agora lá para nossa apresentação. Eu nem vou colocar em modo de apresentação, vou deixar assim, tá? Acho que dá para todo mundo ver. Depois da fase da ideação, vem a fase da prototipação, esse nome complicado. Protótipo, eu vou construir protótipos. O que é isso? É a NASA? Lá é um laboratório e eles fazem protótipo. Isso é uma coisa muito fora da nossa realidade. O que a gente chama de protótipo? Protótipo ele pode ser um desenho, pode ser uma representação visual, uma história em quadrinhos, pode ser até um fluxo descrevendo como que vai ser o processo. A ideia é que eu possa mostrar para algum usuário como vai ser o caminho por esse serviço que eu estou propondo, por essa nova rotina, esse novo fluxo que eu estou propondo, para que ele possa olhar e validar, ele possa entender como ele vai se locomover ali e dizer, olha, aqui está faltando isso, aqui eu não entendi bem como vai ser esse passo, e isso aqui, abandona. Olha, não gostei, não sei de onde vocês tiraram essa ideia. Ok, a gente volta lá para a prancheta, volta alguns passos e redefine o nosso protótipo com base na validação do usuário, que é o que a gente chama de iteração. Design Thinking é um processo muito iterativo, não é linear. A gente tem o que a gente chama de... A gente tem esse caminho, a gente tem essas etapas, mas a gente vai e vem. Se em algum momento lá na fase da ideia a gente percebe que o problema não foi bem definido, a gente volta, pega uma outra ferramenta e rediscute. Gente, era mesmo esse o problema? Isso aqui está muito amplo, a gente não está conseguindo resolver. A gente viu isso nas ideias que surgiram. Vamos reduzir aqui, vamos aproximar mais o quebra-cabeça, pegar e ver que dentro dessa peça ainda tem outras pecinhas, vamos quebrar em mais pedaços e pegar uma coisa menor, mas que a gente possa resolver de forma efetiva.
E assim acontece em todas as fases. Tem essa fase do David Kelley, prototipar é testar com as mãos. Tudo isso que vocês estão vendo na tela são exemplos de protótipos que a gente construiu no laboratório. Esse desenhinho aqui, muito básico, concentra uma ideia muito legal que foi descrita, esse desenho conseguiu descrever. Ideia de alerta de carga de processos. O que acontece? No previdenciário acontecia muito isso. Tem grandes escritórios que têm centenas de processos em cada vara. E aí, entra tudo ao mesmo tempo, acaba tendo mais ou menos o mesmo andamento, tem uma publicação para especificar provas ou para réplica. O advogado manda o estagiário lá fazer carga de 50 processos. Esse estagiário chega no balcão e pede carga de 50 processos. Aí chega mais outro com 30, aí chega mais outro com 20. E a vara para, né? E aí quem está esperando para ser atendido começa a ficar nervoso, está demorando. Até que, tratando desse problema, alguém teve a ideia. E se a gente criasse um alerta de carga? O advogado avisa previamente para a vara que ele vai buscar os processos, tantos processos, identifica lá os processos, alguém antecipadamente já faz esse trabalho com calma, com organização de separar os processos, deixar a carga pronta, quando o estagiário ou mesmo advogado chegar lá para pegar, está feito. Não vai organizar melhor o andamento dos trabalhos da vara? É uma ideia simples, descrita de forma bem simples, um desenho. Vocês acham que esse desenho ficou bem claro? Conseguiu descrever essa ideia? O advogado lá na sua casa ou no seu escritório enviando o seu alerta de processo para a vara. Serviu para demonstrar a ideia. Aqui a gente tem bloquinho de Lego, massinha de modelar. Esse terceiro aqui, essa mesa onde vocês estão vendo desenhos e bonequinhos de Lego, isso aqui é o primeiro protótipo do programa Evara, que quando começou no laboratório lá em 2017, ainda chamava Rede PJE, acho. Começou com a ideia do Rede PJE, que era uma ideia de modernizar a estrutura administrativa para se adaptar à nova realidade do processo judicial eletrônico. Vejam, isso lá em 2017, a gente ainda nem falava em teletrabalho, ninguém pensava que ia ter uma pandemia, mas já tinha essa ideia de reorganizar a estrutura administrativa da vara, porque a estrutura que a gente tem hoje dentro do processo eletrônico não faz sentido. Ah, mas ainda tem processo físico. Bom, a gente tem que se planejar antes, né? Para estar pronto quando a gente puder já agir totalmente nesse novo modelo. Começou assim, desenhos e bonequinhos. Como que vai ser essa nova estrutura? Faz os círculos lá, vai ter com caneta, vai ter área tal, vai ter área tal, vai ter área tal. Coloca os bonequinhos lá dentro, descrevendo os cargos, as funções, quantas pessoas precisam, expõe para o grupo, expõe para alguns usuários, faz uma análise, vê as críticas. Ah, tem que mudar isso e isso? Tira os bonequinhos, apaga da mesa. O que a gente gastou? A gente não gastou dinheiro, a gente não gastou muito tempo e deu para ver se a ideia era boa ou não. Isso foi iterado várias vezes, a proposta foi para o tribunal, voltou com questionamentos, foi melhorado, foi reduzido o escopo, porque começou com uma coisa muito grande, era para já mudar a Justiça Federal, a Seção Judiciária de São Paulo inteira vai ser assim. Com o tempo foi se vendo que, pera lá, a gente não tem braços para isso, não tem adesão, tem muita resistência, até ser como que isso funcionou. Virou um projeto piloto, por adesão, onde a subseção que quisesse fazer, ia fazer, sem forçar ninguém. Esse projeto piloto acontece lá na Subseção Judiciária de Santos. Nem todas as varas participaram, estão lá as varas que se dispuseram a fazer esse teste. Está funcionando, já foi implementado de fato, saiu do papel lá em janeiro do ano passado, e já tem inclusive dashboards, relatórios de BI com métricas, mostrando o quanto que melhorou o andamento dos processos. Então, de passinhos de bebê, coisinhas simples ali, rabiscando numa mesa com várias pessoas, a gente chegou nisso aí. É uma maneira, por que o laboratório as pessoas procuram tanto? É uma maneira de visualizar as possibilidades de soluções, de colher ideias. Claro que desse protótipo até o que foi implementado, o desenvolvimento envolveu muito mais coisas, muito mais recursos, demorou para sair do papel. Mas na ideia nasceu assim. A ideia gerou adesão assim, perguntando para as pessoas, e se a gente fizesse isso aqui, será que ia ser legal? Faz sentido para vocês? Deu para entender como funciona? Eu vou voltar lá agora. Posso trazer uma experiência? Achei muito legal isso que você falou. Com relação a alguns projetos, a gente tem o e-carta com o PJE, porque tem muitas pessoas que ainda mandam carta, né? As pessoas ainda não estão integradas, os usuários. E a gente tem que fazer pelo correio, que é uma coisa que hoje parece assim, totalmente fora do comum, mas existe muito na justiça.
E algumas varas, elas foram voluntárias mesmo para testar. Já estão na fase de validação. Eu acho que essa questão de envolver a vara, falar, eu quero fazer, porque vai melhorar o meu serviço, isso é muito legal. Porque o que vem de cima, como você falou no começo, a gente acaba não se engajando, não tem jeito, né? Era só esse detalhe que eu me lembrei quando você falou agora. Obrigada pela colaboração. Avançando agora um pouquinho. Ok, quando a gente está num espaço físico, seja no laboratório, seja lá na minha sala de audiência, seja na sala de reuniões, lá do Peixoto Gomide, era legal, eu podia pegar todos esses recursos. E agora? Eu estou no virtual, como é que eu prototipo? Realmente foi um desafio grande para a gente, mas a gente tem várias possibilidades. Alguém já colocou aqui, ó, uma ideia para prototipar, não sei quem foi, mas já agradeço. Criar portal de ferramentas. A ideia selecionada foi criar um portal das ferramentas. O que vai ser isso? Eu posso descrever como vai ser isso, colocando imagens, colocando desenhos, eu posso fazer uma sequência de post-its, eu posso usar, eu tenho aqui no Miro, ferramentas como, deixa eu procurar aqui, fluxograma, esqueci como é que é o fluxograma aqui em inglês. O único problema do Miro é que ele ainda está em inglês, não tem tradução. Mas como ele está se tornando popular, eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir ter uma versão em português dele. Mas dá para a gente se localizar aqui. Não era esse que eu estava procurando. Esse veio tipo um quadro Kanban. Mas é uma possibilidade que a gente pode usar também. Então, a gente pode usar fluxograma, a gente pode usar um visage. Só a capa principal dele, a camada do fluxograma, a camada da diagramação, é um protótipo, onde eu posso propor. O fluxo deveria ser assim, assim, assim. A gente pode fazer esse fluxograma, se for mais fácil para o grupo que está desenvolvendo, através de post-its. A gente pode usar um mapa mental, que é uma ferramenta onde a gente coloca, é uma ferramenta do Miro também, você coloca a ideia central e aí vai puxando setinhas, é muito fácil de fazer. Tem que ter isso aqui, dentro disso aqui, o que vai ter? O que vai ter? E aí você vai fazendo ali toda a teia do mapa mental e você consegue concentrar a visão da sua solução ali, em todos os seus braços. A gente usa também essa ferramenta que a gente chama de 5W2H, que é bastante conhecida também, vocês já devem ter visto em outros cursos, em outros usos. Ela pode ser usada também como uma ideia de protótipo, respondendo essas questões. O que deve ser feito? Ou seja, meu protótipo é o quê? O que eu quero fazer? Quem deveria fazer? Quem eu preciso para que isso seja feito? Onde vai ser feito? E esse onde não é necessariamente físico. Qual é o canal que vai hospedar? Vai ter página na internet, vai ter uma cartilha, vai ter um manual, vai ser impresso, não vai ser impresso? Onde, quando? Por que deve ser executado, de qual maneira, quanto custa para executar? No nosso caso, aqui a gente nunca pensa nesse quanto custa, dificilmente vai ser em valores. Às vezes é também, mas em valores financeiros, mas quais recursos eu preciso, em termos de pessoas, de tempo? Respondendo essas perguntas, você consegue ter uma boa visão de como implementar, como tirar do papel o seu protótipo. Uma outra ideia também é usar uma jornada do usuário. Mas jornada do usuário lá na fase da imersão também. A gente tem o que a gente chama de jornada do usuário as is, que é mapear o serviço que eu tenho hoje, e a jornada do usuário to be. Como deveria ser? Como que eu quero que seja? Então, aqui eu respondo essas questões. Como que o usuário vai chegar até o meu serviço? Quais vão ser as ações dele? Ele vai acessar algum portal? Ele vai receber uma comunicação por e-mail? Como que ele vai descobrir que esse serviço existe? Como que ele se sente nesse momento? É fácil? É difícil? Os pontos de contato dele? Ele manda um e-mail? Ele manda um WhatsApp? Ele procura o chatbot? Ele entra na internet? Ele telefona? E aí, ideias de como deveria ser. A mesma coisa para o serviço. Como é que vai ser durante, e o pós-serviço também, que acontece depois? Eu faço uma pesquisa de satisfação, como é que eu faço para saber se o usuário gostou, se não gostou, se está funcionando? Todas essas questões de como deveria ser o processo, eu consigo responder aqui preenchendo. Essa aqui é bem simples, tem outras mais complexas, com mais campos. Como que deveria ser o meu serviço? Respondendo tudo isso, eu consigo apresentar para as pessoas. Olha, pensamos no protótipo, tivemos uma ideia de protótipo. E aí, o que eu faço com isso? Como a gente faz o teste? No laboratório, a gente usa o que a gente chama de pitch.
pitch de elevador, geralmente, que é apresentar rapidamente uma ideia para um público. A gente chama de pitch de elevador porque é aquela coisa, a ideia é assim, eu estou com um projeto debaixo do braço ali, entrei no elevador, encontrei ali o Dr. Mairan, encontrei o presidente, falei, é agora que eu vou apresentar. Oi, boa tarde, Dr. Mairan, tudo bem? Eu tenho uma ideia legal aqui, o senhor tem 30 segundos para me ouvir? E aí, rapidamente, eu explico para ele, a gente tem um problema tal, e para esse problema, nós já pensamos uma ideia de solução, que seria fazer isso, isso, isso. O que o senhor acha? E aí eu desperto o interesse dele para ouvir a minha proposta. É claro que a gente chama de pitch de elevador, mas no laboratório a gente faz de forma mais rápida, a gente dá de 3 a 5 minutos, mas explicar. Alguém já colocou um post-it. Aqui a equipe do laboratório é muito colaborativa, gente, sou eu aqui, mas eu vou ter que mudar, porque a exposição está sendo feita pelo grupo dos laboratoristas, na verdade. Então, a gente tenta responder essa pergunta. Para o problema tal, criamos o protótipo, e aí por que as aspas? Porque é uma ideia legal, a gente dá um nome, geralmente, para o nosso projeto. Um nome chamativo, um nome que gere engajamento, um nome que gere curiosidade nas pessoas. Isso é uma técnica também de design. Que será que é isso? Vou lá ver. E aí a gente explica que é uma proposta de resolver tal problema, fazendo tal coisa, e a partir daí, a gente pega o protótipo, a gente pode até quebrar ele em pedacinhos e vai demonstrando para as pessoas. Você vai chegar no serviço assim, você vai fazer tal ação, vai ser encaminhado para tal área, vão te tratar de tal maneira, vão te dar tal canal para você escolher, vão te prestar o serviço assim, assim, assim. E as pessoas conseguem interagir, validar. E essa é a primeira fase de teste. E a gente costuma dizer também que o primeiro usuário do protótipo é o grupo que fez. Quando o grupo que construiu isso para e analisa ali, a gente mesmo consegue ver o que está legal, o que não está, e a gente, antes de mostrar para qualquer pessoa externa, a gente já revisa e a gente já melhora. E passo a passo a gente vai construindo, isso vai ganhando força, vai ganhando escala, a gente consegue validação para implementar, entra em implantação, a gente faz o teste, está funcionando? Beleza, vamos incluir mais varas, vamos incluir outra subseção, vai aumentando, e essas coisas vão ganhando espaço, até, por exemplo, muitas coisas chegam no CNJ, ou no STF, que fala, legal, vamos espalhar isso aqui do judiciário inteiro. E acaba influenciando até outros órgãos. Foi o que aconteceu com a proposta do Laboratório de Inovação. Quando a doutora Luciana Ortiz e o doutor Paulo César, lá em 2016, chegaram no tribunal com essa proposta de Laboratório de Inovação, para a doutora Cecília Mello, então presidente, eu imagino a cara dela, né? Esses dois aí, sempre com novidades. Mas eles conseguiram vender a ideia fazendo um pitch legal. E aquilo que começou pequenininho, na verdade, na sala ali da diretoria do foro, que só foi sair do papel e ser inaugurado. A portaria que inaugurou o laboratório, que determinou a implementação do laboratório, é de junho de 2016. O laboratório saiu do papel, foi inaugurado, começou a funcionar mesmo em junho de 2017. Mas começou ali. Daquela ideia maluca que alguém teve, colocou ali, no mínimo, uma coisa minimamente viável para convencer que poderia ser implantada e funcionar, e hoje nós temos laboratórios de inovação no judiciário do Brasil inteiro, em todos os tribunais. Nós temos o nosso aqui, o tribunal tem o deles lá, temos muitas iniciativas em conjunto, em parcerias, já tem o terceiro laboratório, que é o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, que é uma parceria do laboratório da primeira instância e do laboratório do tribunal, e assim a gente vai crescendo, a coisa vai ganhando escala, e quando a gente vê, já conquistou a instituição. A gente está um pouquinho além do horário já. Eu vou colocar no chat o PDF dos slides que eu passei para vocês. Vou voltar aqui. Só para a gente fazer mais uma aqui. Uma coisa que vocês podem usar sempre em reuniões, que eu acho legal de fazer. Para você ver se está indo bem, se as pessoas estão gostando. Você fez uma exposição, fez uma apresentação, sugeriu uma ideia. Pergunta para o grupo no final como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo a reunião, os outinhos está sendo legal, o que está sendo de positivo. Isso está funcionando muito para as equipes agora no teletrabalho, quando fazem as suas reuniões semanais, quinzenais. Pessoal, o que foi legal hoje? Do que vocês estão gostando? Pontos negativos. Isso aqui não foi legal, vamos melhorar. Sugestões. Quais são as suas novas ideias para a gente melhorar isso aqui que a gente está fazendo? Dúvidas. Eu não entendi isso aqui, isso aqui. Opa, eu sei que eu tenho que retomar com as pessoas em um outro momento. Eu vou imprimir esse PDF, eu vou imprimir o Mira em PDF, depois eu vou deixar no chat também, para vocês pegarem. Quem estiver assistindo pelo YouTube e quiser ter acesso a isso também, entra no nosso site, manda um e-mail. Eu vou voltar agora para a tela da apresentação e colocar o nosso slide aqui que tem
o e-mail do Juspilab, manda um e-mail para a gente. Ah, eu não entendi, queria saber mais de tal coisa que você falou. A gente responde. Entra na nossa página, jfsp.jus.br/ijuspilab. Lá a gente tem o portfólio do laboratório, está um pouco desatualizado, porque não está dando tempo, mas tem alguns produtos nossos lá. Tem as caixas de ferramentas, tem muitos artigos e livros sobre inovação, tem vídeos, tem coisas como a gente colocou aqui dos macaquinhos e outras coisas que você pode usar para tornar suas reuniões mais animadas, mais divertidas para mostrar o seu ponto. Tudo isso vocês vão encontrar lá. E também queria aproveitar e convidar vocês para participar mais dos eventos do Juspilab. Essa apresentação que eu estou fazendo hoje, esse workshop, é parte de um projeto do Juspilab, que são as mini-confs e workshops. As mini-confs são palestras curtas sobre temas de inovação, e os workshops são um pouquinho mais demorados, tentando colocar um pouco ali de mão na massa, de aprender fazendo. Nós fazemos isso todos os meses, geralmente temos um evento a cada 15 dias, uma mini-conf e um workshop. Essa de hoje foi a última do primeiro semestre, e em breve a gente vai divulgar a programação do segundo semestre. É sempre às 10 horas da manhã, normalmente das 10 às 11, ou das 10 às 11h30, meio-dia, dependendo da proposta. São eventos promovidos pelo Laboratório de Inovação, mas não são feitos só pelo pessoal que trabalha no laboratório, pelos voluntários do laboratório. Todas as áreas da UCIM já fizeram, o pessoal da gestão de dados, o pessoal da inovação tecnológica, a biblioteca já fez alguns workshops, algumas mini-confs, a escola de servidores já fez também, a comunicação social já fez, e também fica aberto aí para você que está assistindo e fala, eu tenho uma coisa legal que a minha equipe faz, eu uso uma ferramenta legal que seria bom que outras pessoas na justiça conhecessem, eu desenvolvi um fluxo para um determinado processo, a minha equipe aqui, minha secretaria, meu núcleo, minha seção, usa um fluxo de trabalho que seria legal as pessoas conhecerem. Manda um e-mail para a gente também, propõe aí uma mini-conf, pega meia hora, 40 minutos para você fazer uma exposiçãozinha, compartilha com as pessoas esse seu conhecimento aí, vamos espalhar pela Justiça Federal, ok? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu sei que foi bastante rápido, mas a ideia era mesmo fazer um overview, um sobrevoo aí pelas possibilidades e despertar a curiosidade de vocês sobre essa abordagem do Design Thinking, que não é uma ferramenta, realmente é um mindset, é uma forma de pensar os problemas para chegar às soluções e que, como vocês viram, podem ser usadas aí em diversas fases da vida. Tem muito mais do que isso, visitem lá a nossa página. Muito obrigada pela presença e pela paciência de todos. Perguntas, dúvidas, reclamações, sugestões? Vou até descompartilhar a tela aqui para ver vocês e vocês me falarem. E quem não gostou pode falar também, tá? No laboratório, a gente é muito aberto à crítica, é muito aberto a avaliações, porque a gente entende que a gente só melhora se a gente entender o que a gente está fazendo que não é tão bom. E, às vezes, a gente que está fazendo não está vendo que não é bom. Só as outras pessoas conseguem ver e conseguem nos falar o que pode melhorar. Muito bem. O que eu acho legal do laboratório, Elaine, desculpe, é que ele se torna um espaço para a gente tentar realmente resolver questões, encaminhar problemas, não mais daquele modo isolado que, no mais das vezes, a gente faz, né? Na nossa vida pessoal, ainda mais na justiça, né? Então, esse modo participativo, colaborativo, procurando trazer e agregar várias visões, é fundamental hoje, né? Se nós não mobilizarmos todos da organização judiciária, é difícil realmente implementar qualquer coisa, né? Que vale a pena para todos. Então, eu acho que o laboratório é aquele espaço que a gente tem para pensar soluções, né, que no dia a dia, naquela enxurrada do nosso trabalho, a gente não consegue. No laboratório, a impressão que eu tenho é que a gente sai um pouco do fogo cruzado e entra no outro estágio, no outro patamar, para, junto com outras pessoas, pensarmos soluções mais adequadas e inovadoras, né? É isso. A nossa ideia é exatamente que aconteça isso mesmo, por isso que é diferente, por isso que é colorido, por isso que não se parece com as nossas outras salas de reuniões, para a gente sentir que a gente pode ali agir de modo diferente, que a gente está liberado para ser mais criativo e sair daquela caixa, daquele formato que a gente está acostumado a fazer e a pensar. Alguém mais?
Acabaram de colocar no chat também, repetindo a nossa página na internet, para quem quiser entrar lá e dar uma mexidinha. A Gisele ainda está com a mão levantada, mas eu acho que ela não conseguiu falar, né? Não conseguiu abrir o áudio, então... Mas pode manda um e-mail para a gente, coloca alguma coisa no chat que a gente te responde. Se ninguém tem mais nada a perguntar, eu agradeço o que o pessoal escreveu no chat, agradeço a participação de todos. Encerramos por hoje e aguardem em breve mais eventos do JustLab, a gente vai divulgar, tá bom? Fiquem atentos. Obrigada, Elaine. Bom dia para todos. Parabéns, tudo de bom. Bom dia, bom trabalho a todos e Parabéns, até a próxima. Valeu, obrigado, bom dia.